Vamos prosseguir, então. Está com a palavra a defesa. Sou eu, então, Excelência. Excelentíssima senhora doutora juíza, presidenta desse tribunal do júri, saiba Vossa Excelência, sim, que é uma emoção muito grande trabalhar com a senhora doutora Marilene. Eu sou um advogado, Excelência, que eu consegui passar o rio Mampituba. Eu faço júri por todos os cantos desse país. Todos os cantos. Então eu tenho a oportunidade de trabalhar com todos os tipos de magistrado. Todas. Uns garantistas, outros nem tanto. Mas eu posso afirmar que tenho em Vossa Excelência uma das magistradas mais humanas às quais eu já trabalhei, Claudemir. Se eu tivesse influência, se eu fosse um homem importante e o nosso presidente da República chegasse em mim e dissesse: Jean, tu que é um índio, não muito culto, chucro, mas que tem experiência, pudesse me dar um conselho de me indicar uma ministra para o STF, eu indicaria Vossa Excelência. Por quê, doutor Valdecir? A doutora tem cultura jurídica, doutora Tatiana, e uma coisa muito maior, chamada humanidade. E é isso que o julgador precisa. Então, Excelência, receba a saudação desse índio velho. E mais, lhe digo olhando nos olhos, o dia que a senhora precisar de um defensor dativo, quando der colidência entre as defesas, liga para mim, pensa em mim, me manda um WhatsApp, que eu venho para cá com a minha mala de garupa, com a minha gurizada, fazer a defesa da liberdade, da alma humana. Muito obrigado por existir. Eu estou muito emocionado. Eu quero saudar, sim, doutora Tânia, esse pessoal que está aqui. Obrigado. Doutor Edson, para o senhor ter uma ideia, esses índiozinhos aqui, ó, que eu considero fio, esse é velho que nem eu. O do fundo viajaram 800 quilômetros para estar aqui comigo. Eles são lá de Jacarezinho. E eles me disseram que o sonho deles era fazer um júri comigo. Imagina, com tanto advogado bom, foram pensar num coió que nem eu. Doutor Ademir. E eu disse: olha, eu tenho um processo em breve para julgamento, mas é um processo pesado, midiático. Mas eu só quero que vocês venham, se vocês estudarem os autos e tiverem a mesma certeza que esse velho tem, que ela é inocente. Senão não adianta. Eu subestabeleci um termo jurídico, passei a bola, pá, para eles estudarem. E já nos primeiros dias o Rodolfo chegou para mim e disse: Jean, mas que isso? Alguém tem a letra bonita aí? Escrevam ali para mim uma palavra mágica e não esqueçam dessa palavra, chamada motivação. Os guris chegaram em mim, a gente conversando, fazendo reunião virtual, doutora Tatiana. Questão de ordem. Eu não gostaria de interromper, mas é que o senhor já citou o nome dos jurados algumas vezes. Vai, não, cuida de ti, tá? Fica na tua. Não começa a me incomodar. Eu gosto de tratar as pessoas pelo nome, pelo primeiro nome ao menos. Eu não sei qual é o nome disso. Eu não lhe atrapalhei, deixa eu trabalhar. E aí, Excelência, obrigado por falar. Solicito o julgamento da questão de ordem, doutor. Excelência, tu quer que eu vá embora e acabe com isso aqui? Tá, só um minutinho, doutores. Eu não vejo problema nenhum, inclusive, em vários julgamentos, o que a gente vê é tanto o Ministério Público quanto
quanto defesa citam o nome dos jurados, né? E quem consegue, né? E eu não vejo como isso possa atrapalhar, né? Tem os que optam por citar, outros não. Eu, por exemplo, não lembraria, né? Então, seria a pessoa que não utilizaria. Mas há pessoas que têm boas memórias. Já vi promotores também fazer e não vejo mal nenhum. Aí é que eles são novos ainda. Um dia eles vão aprender. Não é, Excelência, Então, que é um caso que está sendo transmitido para vários locais. A gente não sabe nem se eles querem ser autorizados o nome deles. Eu não estou falando do sobrenome, eu só estou falando do primeiro nome, porque eu respeito as pessoas. Porque eu sou do interior e é assim que a gente trata as pessoas. O que fica vedado, doutor Jean, é citar nome e sobrenome. Mas isso eu nunca faria. Eu não sou coió, eu não sou idiota. Tá, mas assim, o primeiro nome, não vejo motivo para que não possa ser citado. Inclusive, eu vi no júri da Boate Kiss aconteceu a mesma situação, foi citado também, não teve nenhuma arguição, nenhum problema. Isso é uma coisa da vida, né? Mas assim, daí eu conversando com os piá, eles querem tentar me tirar do foco porque estão apavorados. E eles me disseram uma coisa. Jean, eles me chamam de professor, não sei porquê. Não tem motivação. Podemos estar contigo lá. Aí esses loucos pegaram mais o Dr. Claudemir, ícone em Londrina, meu amigo, meu irmão, e vieram de lá, doutores. Tudo do bolso, porque é uma família pobre. Isso aí me deixou emocionado, doutor. Isso é coisa de gente de verdade, né? Então, assim, eu saúdo demais esses piá. Saúdo aqui a doutora Maiara, minha irmã. Se eu tivesse que ter uma irmã, e meu sonho era ter uma irmã, ia ser ela. Tá vindo lá de Palmas, doutor, mas ela já trabalha comigo há tempo. Estava comigo até aqui no primeiro júri que não saiu. É uma tribuna fabulosa, um ser humano encantador. Estudaram o processo como ninguém. Doutor, eles fizeram o que os delegados não fizeram, doutor Lewandowski. Sabe o que eles fizeram? Eles estudaram 42 mil extrações e áudio. Os delegados não fizeram isso. Nem o Ministério Público, eu acho. E o empenho desse time. E aí, para somar, vem aquele índio ali, Dr. Anderson Borba. Foi meu aluno, hoje é meu colega. E eu sou um homem escada, doutora. Eu faço assim para as pessoas subirem através de mim. Eu gosto disso, eu me sinto bem. Eu gosto de ser assim. E hoje ele é o maior advogado do litoral do Rio Grande do Sul. Não tem outro. Tramandaí nem se fala. É ele. Chegou para mim e disse, Jean, posso ir contigo? Disse, mas coisa boa. Cercado de amigo, cercado de irmão, num júri tão triste, né? Num júri tão terrível. Doutora, vocês acham que eu estou feliz aqui? Que eu estou rindo por dentro? Ah, porque eu estou aparecendo na TV, grande coisa. Eu odeio a minha imagem, a minha voz. Esse júri está sendo transmitido muito porque pelo ambiente, que é pequeno, né? E também porque a moça, a Alexandra, disse, eu quero falar para todo mundo me ouvir e explicar. Eu disse, não, nesse caso tudo bem. Mas assim, ó, se depender de mim, doutora, eu não faço mais júri transmitido. Não quero mídia. Eu sou colono. Preciso disso. Tenho minha família. Tem gente que me ama. Isso para mim é o mais importante. Obrigado, mano, por estar aqui. Obrigado, Agenor, por estar aqui. Tu mora aqui no coração desse velho. Claudemir. Maiarim. E por fim, eu quero saudar esse menino aqui. Esse menino está comigo há muito tempo. É como se fosse meu filho, Felipe Trelles. Doutora, eu já estou velhinho. Eu estou pegando o boné e estou entregando meu boné para ti. Porque o tribunal do júri tira um pouco da gente, sabe? Sabe, doutor? Vai lá e parece que tira um pedacinho do coração. Porque eu não sei fazer júri sem me dedicar, sabe, doutor? 100%, né? E eu chego aqui em plenário
E olha aquele menino ali. E ele me lembra muito eu quando era piá. E diz, como é que eu não vou dar o meu coração, doutora, hoje? Para defender a mãe dele, para defender ele, para tentar mandar essa moça para casa, voltar a cuidar da família. Eu não sei se é meia boca, eu não sei se é ameno, morninho. Eu sou dedicação, eu sou empenho, assim como eu faço para todos os meus clientes, que muitos se tornam amigos. Então hoje, eu estou disposto a terminar aqui. É assim que eu me sinto. Mas eu quero se terminar aqui com uma absolvição dessa moça. Filho, obrigado pelo teu empenho. Tu podia estar numa praia com a namorada. Não precisava estar aqui. E tu veio com o velho. Ele está sempre comigo. Júri de 10 dias, júri de 3 dias, júri no Rio de Janeiro, júri em Minas Gerais, Ceará. E Deus é bom para mim, porque Ele me coloca as pessoas certas. E esse guri é a pessoa certa, doutora. Então, Trellis, obrigado. Obrigado. E obrigado, porque eu sei que infelizmente um ou outro não veio, mas tu veio, e isso é importante. Eu quero saudar, os doutores não saudaram bem a defesa, sim, mas é uma coisa deles. Eu quero começar pelo doutor Taborda. Nós fizemos um júri pelhado em Dom Pedrito, e o senhor tem assim o meu respeito, a minha admiração. E tudo que acontecer aqui, fica aqui. Porque é muito ruim ficar levando mágoa, briga, essas coisas, sabe? Quando a gente termina o júri, a vontade que eu tenho é de sentar com o promotor e dar uma conversa amena, assim. Aqui é ruim, é pesado. E eu não guardo mágoa. E ele admiro muito. Então, doutor, o senhor receba a saudação desse advogado aqui, que muito lhe admira. E se durante o debate eu falar alguma coisa que o senhor não goste, desde já lhe peço desculpas, lhe peço perdão. Quero saudar o doutor Tubino. Fizemos um júri uma vez, em Alvorada. Grande promotor também, orador. Receba a minha saudação, fraternal, sincera, honesta. Doutora Michele, que eu estou tendo o prazer de trabalhar a primeira vez. Quero lhe escutar. Vim aqui para lhe escutar, porque os dois eu já conhecia. Até quero deixar consignado em ata aquela situação, excelência, de que a promotora natural não se manifestou na primeira fala, só os outros promotores. Para mim isso fere mais uma vez o promotor natural, fica a minha consignação. Espero que a senhora venha na réplica para me lhe ouvir. Então, doutora, receba a saudação desse advogado. Doutor Daniel, meu colega, não gosto assim de ver o senhor aí. Não é legal. Seu lugar é na defesa, mas é uma opção sua, e eu respeito. E o senhor é um homem fino, educado, querido. Tenha a minha admiração. Que um dia, doutor, o patrão velho lá, o senhor de tudo e de todos, possa fazer a gente fazer um jurizinho junto, para a gente não brigar. Porque aqui sai só a briga das ideias, mais nada. Eu sou um homem tranquilo, pacífico, do bem. Receba a minha saudação, assim como o seu colega. E agora, guria? O que fizeram contigo, hein? Olha a responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos, menino. Eu lembro muito bem o que tu falou. Eu peço perdão por dar as costas ao conselho. Dia 20 de dezembro do ano passado, dentro do presídio Madre Pelletier, quando fui te ver, pra gente conversar. E ela me disse assim, excelência, doutor Jean, eu não aguento mais.
o copo transbordou. Eu não aguento mais tanta humilhação, tanto sofrimento e principalmente, doutor, tanta saudade. Saudade do Rafael, saudade do Anderson, saudade da mãe, saudade do mano. Doutor Jean, faz o que o senhor puder para me tirar daqui. Olha a responsabilidade, doutor. Doutor Jean, eu vou terminar com a minha vida. Pode ter certeza. Se eu continuar aqui, se eu for condenado injustamente. Falou sério. Com lágrimas nos olhos. Aquilo para mim, doutora, foi um chute na boca do estômago. Por que eu escolhi essa profissão? Poderia ter escolhido uma profissão mais amena, feliz, arquitetura de interiores, que a gente decora a casa das pessoas, as pessoas ficam felizes, é uma profissão linda. Mas daí, doutor Edson, eu fui escolher isso aqui, que é uma montanha-russa de emoções, os batimentos velho lá em cima, a adrenalina. E eu sempre passo mal no júri. O médico falou, vai devagar, mas não consigo. E hoje, levanta um pouco, Alexandre, levanta, deixa ela aqui. Vem cá. Essa moça aqui, que eu tenho orgulho em defender, porque eu tenho certeza, doutora, porque senão não estaria aqui, que ela não matou o Rafael. Mãe não mata filho. Essa moça que me tiraram no Palácio da Polícia, força, né, filha? Hoje eu tenho a vida dela nas minhas mãos. Se condenada hoje, eu nem sei se vou ver essa moça de novo, doutor Edson. Eu fico paradinho, olhando essa moça aqui, doutor. Olhando. E eu não imagino essa figura frágil conseguir carregar aquele boneco que nem eu consigo carregar. Tá certo que eu sou velho. E pegar assim... Doutora, vamos imaginar, eu preciso de vossas excelências, meus jurados. Hoje são os meus jurados, eu posso dizer isso. Assim, eu não consigo imaginar a Alexandra levantando numa madrugada fria do Rio Grande do Sul, sair de casa, passo a passo, doutor. O piá dormindo, numa caminha quente. E ela vai lá, abre a porta da área, arranca uma corda. Tentem imaginar isso. Chega no quartinho, vê o Rafa. Ele dormia de cuequinha, né? Falou. E aquele anjo amarrando uma corda e puxando até que o menininho ficasse roxo e viesse a hora. Por quê, doutor? Por que ela faria isso? Qual é a motivação? Porque ele ficava muito no celular. E eu me irritei um dia. Mas então por que ela não se irritou com ele aqui também e matou ele? Que ficava no celular mais que o Rafael. Se vocês imaginarem essa cena de uma mãe fazendo isso, condene. Mas isso é inimaginável. Agora senta ali um pouquinho. Pode sentar aqui um pouquinho? Pode. Doutora, eu vou lhe falar uma coisa, olhando nos seus olhos. Eu me recordo, doutor Edson, como se fosse ontem. Eu recebo uma mensagem via rede social desse índio aqui, né, meu filho? Disse, olha, minha irmã teve um problema. Tinha terminado de dar aula, sabe, a pandemia, ainda dando aula naqueles computadores. Eu até pedi demissão, porque eu não gosto de dar aula assim por computador, não tenho esse talento. E aí eu me sento no sofá de casa, terminei a aula, isso já era por volta de umas 22 horas. E eu recebo uma mensagem, minha irmã e tal. E nisso já sai na rádio, televisão. Eu olhei, que isso? Uma mãe matar o filho.
Aí minha esposa está do lado. E eu comento com ela que a minha esposa é mãe assim, a mãezona. E ela diz assim, doutor, Jean, tu já é conceituado, é um processo que envolve a morte de uma criança. Tem muita gente que correu de estar aqui hoje, porque fica com, o que vão pensar de mim, aquela coisa toda, quando todas as causas são dignas. Todo mundo merece uma defesa. E a minha esposa, doutor, olhou para mim e disse, tu me promete uma coisa, Jean? Tu só vai defender essa moça se tu, com toda a tua experiência de quase 1000 júris, tu tiver 101% de certeza que ela não matou o piá. Senão tu não vai pegar esse processo. Eu digo, olha, primeiro passo que eu vou fazer é pegar minha mala de garupa, a minha equipe e ir ao presídio. Aí eu chego no presídio, converso com ela não fala coisa com coisa, tá mal. O pessoal disse que ia botar fogo nela, certo? Era o pessoal até do Rodrigo. Depois eu descobri que era o pessoal do Rodrigo. Ela não falando nada com nada, me conta uma história, mas não tá fechando. Mas eu faço uma análise da vida pregressa dessa moça. Primeira coisa, eu quero saber, era uma mãe agressiva? Ela já tinha dado alguma tunda de pau em algum dos filhos? Tinha alguma coisa contra ela no conselho tutelar, doutor? Converso com a família. Já como é que era a mãe? Falo com o Anderson. 16 anos na época. Ele me diz, e eu estou muito aqui também por ele. E ele me diz assim, a mãe nunca deu um tapa em nós. A mãe uma vez deu em nós, ela foi chorar no banheiro. E eu comecei a achar estranho, doutor, esse caso. E me chamou a atenção. E eu fui estudando daqui, estudando dali, vendo uma força muito grande da polícia em resolver logo esse caso e indiciar a moça, logo eu vou chegar nessa fase. Uma força, doutor. Uma investigação capenga. E decidi, vou assumir essa causa. Pedrada de tudo que é lado. Esse pessoal de rede social se esconde atrás das redes sociais para ofender as pessoas, o ser humano. Mas isso aqui, não conhece o processo, não sabem de nada. Não sabe que a advocacia é indispensável para a justiça. Só paulada. Cara a cara não tem coragem. E ofender a gente. Não conhece o processo. E aí eu comecei a estudar a vida da moça, ver que tem coisa errada. Converso com ela. Pego procuração com ela. E no outro dia eu chego na delegacia, doutora. Aí começa a minha desconfiança. Doutor, chego na delegacia cedo, não é, Trelli? Não sei se é nessa tu tava com o pai, não tava, eu acho. 10 horas eu chego na delegacia. Simples, educado, cortês, como eu sou. Delegado, quero me apresentar, sou o procurador, e o delegado me trata bem. Tá, tudo certo. E o que acontece, doutor? Aí que me causa espécie, me trouxe assim uma vontade de estudar o processo. Eu já estou habilitado nos autos, já sou advogado dela. Isso aqui que o delegado faz nas minhas costas. Tanto que a juíza tirou esse depoimento. Ele manda uma policial lá, correndo, para ouvir a Alexandra sem advogado. E ele sabia que tinha advogado. Para que fazer isso, doutor? Aí eu começo a estranhar. Se a prova está tão segura, deixa o advogado trabalhar. Porque é um direito dela. É um direito de todos nós, da sociedade. Doutor. Eu exerço um munus público. E eu falo, delegado, o senhor não pode fazer isso. Daí ele me vem com uma historinha furada. Pois é. É o Ercílio, né? Ele é muito... ele não sabia, não. Ele sabia de tudo. Estava falando com a gente que foi lá.
quis fazer nas nossas costas. Daí eu faço uma petição para a doutora na hora. E a doutora já... E o Ministério Público foi favorável a isso, a retirar o depoimento. Aí eu disse, tem coisa errada aí. Por que querer fazer isso com essa moça? Por que não garantir os direitos constitucionais dessa moça? E aí o caso me chama a atenção. E nós começamos a trabalhar. E eu sempre achando que tinha algo estranho, doutora. Ela não se abria. A Alexandra, até um certo ponto, era uma rocha. E nós vamos chegar na rocha Alexandra, no que ela se tornou, quando nós falarmos dos 4 gigantes da alma. Emílio Miri Lopes. Porque eu não sabia até lá, naquele momento, doutora, que ela tinha tido um casamento de 11 anos com sofrimento, apanhando, violência, estupro, tudo de ruim. Um casamento malfadado. E a gente sabe quanto as mulheres sofrem. Por dia, se eu não me engano, é 13 mulheres que morrem no país de feminicídio. Daí as pessoas chegam, doutor, e dizem, mas por que ela não se separou? Eu conheço gente que viveu 30 anos assim. E aí o cara matou a mulher. Às vezes não consegue se separar porque não tem para onde ir. Tem medo. E essa moça, durante esses 11 anos, apanhando, arma, se tornou uma rocha. E eu não conseguia extrair dela nada. Ela só dizia, não, fui puxar. Porque, doutor, igual, não tinha vontade nessa primeira fala dela. Não tinha dolo, que se chama, de matar a criança. Ela disse, não, fui puxar ele e tal. Porque eu não posso conceber uma mãe matar um filho, sabe? Para mim, isso é o fim do mundo. Para mim acabou tudo, doutor. Para mim eu perco as esperanças no ser humano. Porque assim, o pedido de uma mãe, doutor, arromba as portas do céu. Vou contar uma história para vocês. Eu fiquei muito tempo separado da minha mãe. Muito tempo. E quando a gente se reencontrou, ela disse para mim assim, filho, não teve um dia que eu não pensei em ti. Um dia que eu não pensei em ti. E a gente se abraçou. Esse é o poder de uma mãe. E eu pensava na minha mãe todos os dias. A vida é assim. Ainda bem que hoje estamos próximos. E eu não entendia, doutor. Por que tudo contra essa moça? Uma mãe que foi criticada por manter a casa limpa, por botar os potes organizados, por ser uma mãe rígida. Uma mãe que puxava pelos filhos, ela mesma disse aqui, eu não quero que o futuro dos meus filhos seja como o meu. Rafael era o melhor aluno, o aluno mais querido ali, todo mundo falava bem dele. Por que isso? Educação de quem? Quem deu a educação? Foi o Rodrigo? Não, foi essa moça aqui, que suportou um monte de coisa por causa dos filhos. Aí, doutora, querem me convencer, e eu respeito a ideia, eu respeito eles lá. Mas eles precisavam achar uma motivação, e não tem motivação, doutor. Se o senhor encontrar uma motivação, condena, mas não tem. Hoje em dia essa criançada não sai do celular, então vai morrer 10 mil crianças por dia. Porque, vamos pensar, tá, o Rafael não sai do celular. Primeira coisa, vou ali, pega a chinela. Não tem isso. É um salto muito grande. Entendeu, doutor? Porque eu teria que ter algo mais ameno primeiro. Ah, a primeira vez ela deu um pau nele que ele teve que ir para o hospital. Tudo bem. Ah, depois ela matou. Oh, mas não tem isso, doutora. É um salto gigantesco. É a morte de um filho que saiu de dentro dela.
que ela amava, assim como ama esse aqui. Mas o Rafa era o xodó da família, era o xodó do Anderson, era o xodó dela. Ela sempre se referiu, e isso até a perita falou, não me lembro se a perita ou alguém falou. O que achei engraçado é que ela sempre se refere com o Rafa, meu príncipezinho, o bracinho, o pezinho. Sempre ela se referiu ao menino assim. Daí, doutora, com todo respeito, hoje eu vou matar meu filho. Não dá para aceitar. Eu não aceitei com toda a minha experiência, doutor. Se eu tivesse qualquer dúvida, eu não estava aqui perdendo meu tempo. São 3 dias cansativo, como eu falei, estou cansado já. Eu faço 2 júris por semana. Deixei a família, o escritório, para estar aqui defendendo essa moça. Eu vou perder tempo? Não, doutor. Eu não preciso de mídia. Não preciso, doutor. Eu construí a minha carreira sólida. Eu sou professor. Esse chucro aqui se tornou até mestre em ciências criminais. Especialista. Eu não queria estar aqui. Pelo processo, eu não queria essa morte que abalou a cidade. E aí eu comecei a estudar mais esse processo. E aí a gente decidiu participar Poucas defesas querem fazer isso. Mas eu sempre acreditei nessa moça e disse, vamos participar da reprodução simulada. Olha o barulho, quero agradecer o pessoal aqui também da gravação, são meus irmãos, a gente já tem uma caminhada. Ela participou mal, doutora, veio mal. Nem ia sair. Daí eu conversei com ela, Guri, é importante pra ti tu explicar que tu não teve vontade de matar o piá. É importante. Participou, não conseguiu levantar o boneco. Excelência, quer mais forte? Tenta levantar aquele boneco ali pra mim, Rodolfo. Ou se vocês tiverem dúvida, tentem. Vocês podem tudo, quem decide é vocês. Tenta. O senhor me permite só Não permito nada agora. Não, eu vou só esclarecer. Então vou esclarecer. Excelência. Só esclarecer os jurados, relembrá-los que esse não é o boneco da reprodução simulada dos fatos. O peso é. Não sei se o senhor pesou isso aí. O peso é, diz que é 40 quilos. Busca a balança lá. Busca a balança lá. Não sou teu escravo. Olha aqui, levanta aí. Vai buscar, te levanta daí. Ela não conseguiu. Se quiserem daqui a pouco levantar, ou que ele busque uma balança, vamos pesar. Mas tudo bem, daí o delegado fez uma força lá, o segundo delegado para levar o boneco, não conseguiu botar direito na caixa, mas tudo bem. Para mim nunca teve vontade de matar o guri. Tá. Fizemos a reprodução e eles marcam um interrogatório depois disso. Lá em Porto Alegre. Dia 27 de junho de 2020. Doutora Tânia. Dia 26 eu vou em Guaíba. Estava em Guaíba. E converso com ela. Como é que tu tá? Sempre tratando com humanidade, como eu trato as pessoas. Como é que tu tá? Tá bem? Contar uma história para vocês. Eu tenho uma filha, fez agora 16 anos, dia 9 de janeiro, a Isa. Ela é quase do meu tamanho. Aí eu contei a história da Alexandra, que não tinha nada. E ela é alta, né? Então ela calça 38. E ela mandou uns tênis para ela. Ela botava os tênis, parecia um palhaço. E até por isso que ela pediu depois um tênis para usar, porque ela parecia um palhaço. Ela tem uns pés pequenos. Levava o tênis para ela, levava alguma coisa para ela comer, uma roupinha. E digo, tu tá bem, vamos pro interrogatório, porque eu poderia dizer para ela assim, nem vai. Não, mas eu sempre quis colaborar com a polícia. Eu sempre tive fé nas instituições públicas. Eu tenho fé na polícia. Tenho vários amigos delegados, escrivães, investigadores. Tá, tudo certo. Doutora Michele, ela chega dia 26. Ela chega para mim, Jean, eu vou te pedir um favor. Todos? Tu manda esse caderno aqui
Manda pelo correio pro Andy. Eu digo, mas é óbvio. Não li. Peguei o caderno. Tinha até um repórter do SBT lá que fez essa filmagem. Eu até mostrei ela, mandou um caderno, vou mandar pro filho. Tá. Dia 27, sábado. Sábado, doutor. Palácio da Polícia, tranquilo, tudo tranquilo. Esse negócio que o delegado falou, não entendi. Para mim, ele tá biruta. A imprensa, não tinha nada, tá tudo tranquilo. Nos 2 depoimentos, tudo tranquilo. Não teve nada de sabe, tudo tranquilo. Não tinha imprensa para pressionar, nada. Aí eu chego e essa moça tá amarela. Como o sol. Olhei para ela, mas essa índia não está bem. Os olhos amarelos, ela assim com uma cara de apavorada. E aí os delegados, no primeiro momento, o senhor pode conversar com ela aí. 4 delegados, tinha não sei para que tanto delegado. Aí me sentei com ela, doutor, eles querem que eu crie uma versão nova. E eu, o quê? Eles querem que eu fale que eu puxei porque eu quis matar o Rafa. Eu disse, não pode. Daqui que nós fizemos, bota mais uma vez pro jurado, tens aí, pro jurado ver, para entender as coisas. O jurado vai entender. Não, eu quero aquele que ela está na delegacia. Que ela está amarelinha. Aí um rapaz que também trabalha conosco, o Martin, chega e diz, vamos gravar isso aqui, antes de ela dar o depoimento. E ela fala ali claramente, eles querem me forçar a dizer que eu quis matar o Rafa. Doutor, eles disseram que se eu não fizer isso, esse menino aqui corre risco de morte, que a cidade quer matar ele, que vão botar fogo na casa, que ele vai para um reformatório, que ele vai para o júri. Ela estava apavorada. Daí eu disse para ela, então, o seguinte, silêncio, tu vai reiterar o que tu falou antes. Tá, isso aqui que eles fazem. Tiram ela de mim, tá, o senhor já falou com ela, tá, tira. Isso, eles pegaram ela, doutora, lá no Guaíba, 10 da manhã. Eles ficaram 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 4 horas de posse dela. Isso eu já achei estranho. Não é um procedimento habitual. E eles ficam daí mais tempo com ela. Esse depoimento dela, doutora, que eu não quis assinar, foi quase 6 da tarde. Eles ficam mais umas 2 horas com ela, ou 3 horas com ela, trancado. Tem um delegado lá que começa a dar uns pulos. Não, nós temos que resolver isso aqui, nós já sabemos o que foi ela. Eu disse, não, só um pouquinho, a coisa não é bem assim. E ele sabe quem é. E aí, ela sai da conversa comigo. Vamos reiterar. Aí quando ela vem com eles, ela não estava comigo, ela vem com os 2 delegados, e eu já vejo que ela está mais estranha ainda. E o certo, o procedimento certo, aí nós podemos botar o vídeo, vamos botar o vídeo, que eu não assino, só um, para os jurados ver. Pega o vídeo 1, o início, porque eu quero que o jurado veja uma coisa. É o detalhe. E depois aquele outro vídeo. Está procurando? Porque, doutor, olha só, pensa comigo. Eu trabalho aqui com gente inteligente. Se é para só reiterar, tem que estar pronto ali o documento. A defesa vai reiterar. Assina aqui, Alexandre. Assina aqui, doutor Jean. Correto? Já está tudo prontinho. Devolve ela para o presídio. Boa noite, amor. Mas não, eles vêm com ela de dentro de uma salinha. Isso me lembra a ditadura. Doutora, se a polícia faz isso,
que eu vou fazer contra a polícia se a gente tem que acreditar na polícia? Agora eu vou pedir para vocês uma coisa. Se puderem, é claro. Assistam uma série chamada, doutora, eu adoro série, Olhos que Condenam. E vocês vão lembrar de mim. Ou Caso Evandro. Daí, quando vocês virem essa série, vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. Se puderem, é sensacional. Quem gosta de comer uma pipoquinha e assistir uma série, vocês não vão ganhar. E aí, ela se senta e começa assim, e eu percebo, porque eu faço delegacia há 20 anos, hoje eu não faço mais tanto. Um tem 10 anos de profissão, outro tem 10, eu tenho 20. Sou bem velho. E eu vejo que ele faz a pergunta e a resposta está pronta. Não é, Alexandre? Eu disse, não, isso aqui não está certo. E aí eu chego e digo para ele, doutor, vamos encerrar um pouquinho, quero falar com ela. Eu nunca vi isso, doutor. Não vai. Ele não pode fazer isso, doutor. O acusado tem direito a falar com o seu advogado em qualquer momento. Ponto final. Doutor, para que fazer isso? Daí, foi me dando uma raiva, como diz a Juma. Foi me dando... Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que estão fazendo isso com essa moça? Não, o senhor não vai. E podem olhar no vídeo. Eu, em nenhum momento, fui mal educado. Em nenhum momento constrangido. Eu digo, doutor, por questão de lealdade, porque eu sou assim, doutor, simples, educado. Não, o senhor não vai falar com ela. Agressivo, ele é agressivo comigo. E aquele delegado, ele tem um problema comigo. Depois eu vou mostrar. Bota aí, então. Aí. Esse não é o 1. É o que o senhor não assina. Mas tem o vídeo 1. Esse eu acho que é o 9. Esse é o 9. Bota no 1, filho. Que tá no 1 que tá interessante. Aí, ó. Olha. Para. Nós estamos lá, sentadinho. Eu não sei o que estão fazendo com ela. Agora, toca de novo. Que deu pau? Toca de novo. Toca, levou. Aí. Adianta um pouquinho. Adianta um pouquinho. Aí, para. Ela vem de lá. Ela deveria estar comigo. Aqui já fizeram a cabeça dessa moça, ameaçaram, torturaram. Isso é ditadura. Se vossas excelências permitirem isso, doutor, está tudo acabado. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. E ninguém está livre de uma hora responder a um processo criminal. Quem pensa que está livre se ilude. Ou um ente querido. O senhor vai gostar de ser tratado assim, numa delegacia? Pensem em alguém que vocês amem. Sendo tratado assim, sem os seus direitos constitucionais. Aquilo ali foi tortura. Tem nome, tortura. Cárcere privado fizeram com essa moça. E aí ela se senta. Agora bota o 9. Ela se senta. Bom, mas com certeza. Podem. Como é que está o tempo? Vamos fazer um intervalo. Falta 5. Pode prosseguir. Obrigado. Também, excelência, até esqueci, porque a gente fica com a emoção muito aflorada, de saudar todo esse povo que está aqui. Todos, pessoal do foro, da polícia, todo mundo, os serventuários, oficiais de justiça e principalmente Dona Rosa, que me salvou com o cafezinho. Dona Rosa, muito obrigado. Receba a saudação desse velho advogado. Pois bem, vamos voltar àquela sessão de tortura. Bota aí. Cadê a Maiara? Maiara, cadê você? Barbaridade. Esse meu povo me mata. Ó. Essa é a sessão de tortura. Deixa eu falar, essa sua confissão espontânea, voluntária, é benéfica para você. Olha os olhos. É benéfica para você. É benéfica para você, ó. É benéfica. Olha lá como é que tá. Tu consegue obter alguma coisa, extrair, doutor, alguém nessa situação? Já pensou um parente nosso, um primo, um filho, um irmão, nessa situação, sem um advogado? Não dá para aceitar. Planalto não pode aceitar esse tipo de situação. E hoje vocês dão uma resposta para o país, que a gente vive num país
de democracia, de respeito às leis, à Constituição Federal, doutor. Olha aí. Para tudo. E eu digo, porque é minha função. Se eu não faço isso, eu sou um covarde. E, doutor, eu aprendi com o Gelo de Freitas, meu ídolo, a amansar leão passando a mão no pelo. Não sou covarde. A advocacia não é profissão para covarde. Se tu é covarde, não seja advogado. E aí foi um burburinho naquela delegacia. E esse delegado aí tem um problema comigo. Eu vou lhe mostrar um problema pessoal, eu acho. Não sei porque eu nunca fiz nada para ele. Bota aí uma reportagem rápida. Rapidinho. Olha só, aumenta para o jurado ver. Eu vou explicar para vocês rapidamente, para ver que ele tem um problema comigo. Olha só. Volta um pouquinho, isso aqui. Volta para o que eu falo. Volta para o que eu falo. Olha o delegado. Não, eu falo... Calma aí. Isso aqui é ele falando. Eu quero que o jurado veja primeiro o que eu falo. Aqui. Olha só. O que diz a defesa... Levanta só para não aparecer o nome do cliente ali, por favor. Ali, mais um pouquinho. Isso aí. O advogado Jean Severo, responsável pela defesa do réu, informou que pretende comprovar a inocência do cliente do plenário. O fulano é completamente inocente desta acusação. Só tem a palavra do delator, que para mim é uma delação nula, afirma o advogado. Severo sustenta que o advogado escolhido para acompanhar a delação teria sido indicado pela própria polícia, enquanto deveria ter sido um profissional de confiança do delator. Pode tirar e bota primeiro. Me fizeram uma entrevista, eu ia fazer um júri dia 7 de dezembro, e me entrevistaram. E eu disse, não, o trabalho da polícia foi mal feito, aquela coisa toda. Tanto foi mal feito que ele foi absolvido, o réu. O jurado entendeu que sim, foi absolvido. Ninguém acreditava, foi absolvido. Que caso foi esse, doutor? Oi? Qual foi dia esse 7 caso? de dezembro. Que crime que era? Oi? Homicídio. Que crime que... De uma criança homicídio. também? Homicídio. Era uma vítima, era uma criança? Silêncio, continua. Era uma criança, doutor. O caso do Minhoca. Criança de 12 Doutor, anos. por que... Doutor, o que tem a ver o Alice com bugalhos? O senhor está viajando na maionese? Não, o senhor desliga trouxe, aí, excelência, desliga aí. Trouxe, Pode desligar. Eu tive que Eu absolvi, índio. Eu absolvi, acabou. Foi absolvido. Foi absolvido. E aí o que fala o delegado? Bota ali. Não está aparecendo. Aqui tem seres lá. Quem? Que comanda a terra. Quem comanda? Aí. Que diz, ó, o delegado que não gosta, aquele que falou mal de mim, que fez tudo. Tanto é que foi homologada pelo Poder Judiciário. Isso significa que ela foi feita da previsão legal. Com relação ao advogado, que sou eu, da nulidade da delação, observo que o advogado tem prática de desqualificar o trabalho da polícia, toda vez que ele não tem argumentos jurídicos para a defesa técnica do cliente. Eu nem tinha tocado no nome desse delegado. E ele foi falar de mim, doutor. Então ele tem um problema já, pessoal, comigo. Mas, doutora, eu aprendi a pagar o mal com o bem. Olha aqui, pode tirar aquela situação da aquisitação pelo falso testemunho. Tira, eu não quero fazer mal para esse rapaz, até porque daqui a pouco ele pode ter um problema na carreira e não subir de classe. Então tira. Eu tenho certeza que ele vai entender que o trabalho dele tem que ser dentro da Constituição Federal. Um dia ele vai aprender, mas pode tirar, que ele seja feliz. Eu não tenho nada contra ele, mas ele tem contra mim, desde ali. Por isso que faz toda essa situação. Aí, doutora, eu não assino. Doutor, não assino. Me tiram ela e jogam numa sala. E eu tento ali por várias vezes ali, delegado, por favor, deixa eu falar com ela. Não, não vai falar. Aí termina o depoimento e eu quero falar com ela, doutor. Isso aqui que ele diz, doutor. Vai lá no presídio falar com ela. O senhor acha certo isso? Isso é um direito meu, ou melhor, é um direito dela. Eu tenho prerrogativas. Por que ele fez isso, doutor? Isso foi me chamando mais atenção nesse processo. E eu entendi o que eles queriam. Só que, doutores, olha só, eu vou ter que falar, excelência. Esse depoimento foi tão mal feito que foi retirado do processo num primeiro momento, né, doutora? A doutora retirou. Sabia? Porque todo mundo viu que aquilo era uma prova chamada ilícita. Por isso que eu não assinei. E foi tirado do processo. Estão vendo? Eu estava certo. Aí o que acontece? Nos botam numa sala, ficou um clima tenso, doutora. Tenso.
e daqui a pouco chega a defensoria, e daqui a pouco vem uma outra delegada, do nada, ela não quer mais a defesa, não sei, achando tudo aquilo muito estranho. Aí chegou o defensor público e eles se azararam daí. Aí se azararam total. Porque o defensor público é o doutor Andrei, meu amigo, meu irmão. Se ele está assistindo, eu mando um beijo no coração dele. Um dos grandes defensores. Fizemos já júris lindos juntos. E ele disse, eu não vou assinar também. Isso aqui é armação. Não vou assinar. Tá estranho isso aqui. Qualquer um acadêmico de direito, doutor, do primeiro semestre ia perceber a ilicitude ali. Bom, saí do processo, porque eu não preciso me oferecer para trabalhar em processo. Eu não queria entrar nesse assunto. Porque o delegado maliciosamente disse, não, ele tentou entrar no processo assim de graça. Não, quem me contratou foi aqui, foi a família, não é? Por quê? Tem uma diferença. De daqui a pouco eu dizer, olhar para a condição financeira deles, mas eles me contrataram. Não me lembro quem deles, o doutor, a gente pode te dar 200 pila por mês. Eu disse, porque o processo me interessou. Não tem falha, tem alguma coisa estranha, eu gosto, eu sou teimoso. Mas tem advogado que quer entrar no processo. Como o doutor Toneto. Eu não critico ele. Mas eu tenho aqui uma extração do doutor Toneto pedindo para entrar no processo. Só olha, bota aí, bota para o jurado ver. Olha aí, bota aí. Bota aí. Olha só. Venho primeiramente te desejar força nesse momento tão difícil. Segundamente te oferecer os serviços de advocacia de forma gratuita para a acusação da tua ex-companheira. Trabalho na MMT Advogados. O nosso líder criminalista é o Dr. Toneto, um dos melhores advogados na área do sul do Brasil, advogado do ex-governador Sartori, entre outros. Eu não fiz isso. E aí tem uma coisa mais estranha ainda no processo, que é, bota aí. Tá lá. Onde? Retirar. Mas tiro tudo. Boa tarde, doutor. Rodrigo, conseguimos R$500 para ti. Aí eu não entendo se o advogado está pagando para trabalhar. E eles tentaram, o delegado, doutor, tentou dizer, não, doutor, já que se enfiou, não me enfiei, não preciso. São 2 júris por semana. É muito trabalho, doutor. Isso aqui é desgastante. Estão entendendo o que eles tentaram construir? A falsa ideia na polícia, desse delegado que não gosta de mim, não sei porquê, talvez que eu não seja um homem assim querido, sou meio chuco. Tudo isso o jurado tem que entender. Bom, saí do processo, doutora. Saí. Livre, leve e solto, como um passarinho. Aí, eu chego em casa, 27 de junho, aniversário do meu filho. E aí eu já saí do processo. Aí peguei esse caderno. E eu não tinha lido ainda, porque ela mandou para o Anderson, né? Isso aqui parece filme, doutor. É os detalhes. O jurado precisa perceber os detalhes. E eu abro o caderno que ela mandou. Eu vou dar uma olhada antes de mandar. E aí, doutor, eu vou lendo. Ela escreve, olha só, porque ela está com esse caderno desde que ela entrou na prisão, que eu levei um caderninho para ela. E ela começa a escrever para meu filho Anderson Vinícius, tudo. Ela vai contando a vida. E eu ali, lendo, né? O senhor que deu o caderno. Sim, eu comprei Explica o caderno. para nós como é que é, dá detalhes. O caderno o senhor deu para ela. Doutor, ela não tinha um caderno e me pediu, doutor, o senhor me traz um caderno. E eu trouxe o caderno para ela, em branco. Está tentando confundir. Doutor, o senhor tá, daqui a pouco era eu só vou para ser saber. deselegante, hein? Só para saber de onde doutor, eu saiu vou o ser caderno. deselegante, eu não quero ser. Tá? Tu tá te passando. Aí, eu vou folhando. E aí, doutor, aqui começa tudo. O doutor jurado número 1 vai ser meu fiscal. Com licença, excelência. Aqui. Aqui começa tudo. Aqui muda o jogo, doutor. Ela fala assim, Anderson, leia com atenção. Está aqui, doutor. Excelência. Ela manda. E eu começo a ler esse caderno. E aqui ela relata tudo o que aconteceu, colocando o Rodrigo naquela situação. Ela manda para o filho. Ela está escrevendo e quer contar a verdade. Ela não tem mais contato com o filho. Doutor. Ela só tem o caderno.
E ali ela escreve a verdade. Ela bota para fora a verdade, para me mandar para eles. O que eu fiz? Eu não estou mais no processo, né? Mas por lealdade, eu pego e entrego esse caderno aqui na mão da Defensoria Pública. E digo, doutores, leiam isso aqui. E eles leem. Bom, eu saio do processo, entrego o caderno, estou tranquilo, trabalhando, trabalho muito. Um belo dia, doutor, eu recebo uma ligação. Desse guri aqui. Doutor Jean, a mãe voltou do hospital. Porque ela saiu da delegacia diretamente, porque a gente pediu, diretamente para o Hospital Vila Nova, onde ficou mal 30 dias. E ela ficou incomunicável, né, doutor? Está no hospital, dopada, sedada, tomando medicação. E o Anderson fala com ela. E ela conta o que aconteceu na delegacia para o Anderson. E o Anderson, que é um menino de ouro, um guri educado, fino, que vai brilhar nessa vida, vai vencer os obstáculos que foram lhe colocados. Chega e diz, vai lá conversar com ela, por favor, ouve a mãe. Eu estou pedindo, a avó está pedindo, o meu tio, por favor, doutor, vai lá. Eu pego ela e vou. Já meio com má vontade, né? Pô, me tiraram do processo. Aí eu chego lá e converso, mostra a declaração dela, tu consegue achar a declaração? Digo, Alexandre, o que houve lá? Ela começa a se debulhar em lágrimas, doutor. Doutor Jean, eles não gostam do senhor, porque o senhor é um advogado brigador, porque o senhor faz uma boa defesa. Eles queriam que eu mudasse a versão. Aí ela contou tudo para mim, daí começou a fazer sentido tudo aquilo, né? E ela disse para mim, doutor, assim, pelo amor de Deus, volta a me defender, eu só confio no senhor. O senhor é um pai para mim. Bota aí depois o que ela falou do pai. O senhor é um pai para mim. Volta a me defender. Por mim, pelo meu filho. O senhor é o único que vai brigar de verdade para mostrar minha inocência. Esse aí é o antes. Antes do depoimento dela. Bota aí, antes. Informaram para mim dar um outro depoimento. Ó, para aí. Aí eles me informaram para dar outro. Então eu me antecipo, o advogado tem que ter a sensibilidade. Eu me antecipei aquilo e guardei essa prova e juntei no processo. Por isso que esse depoimento fajuto foi tirado dos autos. Estão entendendo? E aí, a gente sai, eu volto para o processo e começo a estudar o módulo Rodrigo. Só uma questão de ordem, depois retornou, né, doutor, em correição, esse depoimento aí. O que é? Depois retornou. Sim, depois. Depois, mas eu vou explicar uma coisa. O tribunal deferiu. Só um pouquinho, quem botou esse processo, isso aí de volta, que não presta, é alguém que está muito longe do processo. A pessoa que está perto do processo está ali. Tá? Doutores, cuidado com o argumento da autoridade. Exatamente. O doutor falou em tribunal. Sim. Bom, Sim, não, tá, mas já passou, doutor. Já passou. Sim. Eu só estou dizendo a verdade. Por que eles têm medo que eu diga a verdade, doutor? E por isso que eu estou dizendo. Eles têm medo da verdade. Isso foi tirado, todo mundo viu que foi prova ilícita. A doutora, inclusive, oficiou a corregedoria para ver a conduta desses policiais. Só que tem um problema. Sabe quem é que julga eles? Os amigos policial deles. Amigo vai julgar amigo. Lamentavelmente. Então, daí eu retorno para o processo. Converso, acha depois a declaração dela. Me dá uma declaração aqui. E volto para o processo com a minha equipe. E aí começamos a estudar os autos. Essa situação do Rodrigo. Porque até ali eu achava alguma coisa estranha. Doutora. Eu não tinha me aprofundado ainda no Rodrigo. Eu estava trabalhando a outra versão da moça, que ela não teve vontade de matar o filho. Mas daí eu começo a estudar o módulo Rodrigo, que ela diz aqui muito claramente que quem tinha matado o Rafael, não se sabe se por vontade, foi o Rodrigo. E nós começamos a estudar. Aí eu caio acha uma extração da irmã do Rodrigo.
Agora a gente tem que começar a trabalhar juntos. Bom, quem é o álibi do Rodrigo? A irmã, que diz o seguinte, doutor: não, o Rodrigo não saiu aqui de casa aquele dia, 14 de madrugada, não saiu. Estava em casa aqui, no quarto dele. Tá. Acharam? Olha só. Não, mas não é esse aí. Ah, boa, olha só. Baixa um pouquinho, filho, desculpa, me perdoa. Baixa aqui. Levanta. Ali, bota lá pro início lá. Ok. Olha só, a irmã, o álibi, doutor. O álibi, aquela pessoa que estava com ele naquela noite e madrugada, doutora. O álibi dele. Olha só o que diz. Você tem algo a ver? Levanta. E ele responde: não. E ela, mais uma vez, aí ela afirma, me fala: doutor, é normal alguém que passou a madrugada inteira contigo, no mesmo teto, fazer esse tipo de pergunta? Só se ele consegue se transpor. Por que ela iria perguntar isso para ele, doutor? Não tem necessidade, eu nem vou falar isso com meu irmão, se meu irmão estava do lado aqui na minha casa. Então ali eu começo a perceber, não, mas só um pouquinho. Tem coerência no que ela está dizendo. E aí, doutor, daí eu entro profundamente no módulo. E começo a estudar, a ler, extração por extração. Bota uma delas do assédio. Aquela que ela reclama que o marido e tal. O que acontece, doutora? O caso é de repercussão. As pessoas, principalmente mulheres, doutor, mandavam condolências para ele no Facebook. Rodrigo, eu queria te dar assim, meus pêsames, né? Teu filho e tal. Sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, doutor? Me manda teu WhatsApp. Tu é solteira? Isso ali, no momento até antes de descobrirem o corpo. Manda teu WhatsApp, tu é solteira, manda teu WhatsApp. Mas isso ele não faz com uma pessoa, ele faz com uma centena de mulheres e de homens. Ó, do caso, estamos juntos nessa causa. As pessoas vinham, ó, celular, manda teu celular, mas assim, manda, cadê aquele que a guria diz? Não chama, olha só, ele assediando, não chama, sou casada, levanta mais, não, sou casada, dia 3 de junho, e agora pela manhã, tu ligando, meu marido viu, já deu confusão. E isso ele faz com um monte de pessoas. Eu disse, não, só um pouquinho, eu estou velando o meu filho foi velado há pouco, e eu estou aproveitando essa situação para conquistar alguém. Que amor é esse que tem pelo filho? Não é estranho, doutor? Não é estranho, doutora, o pai não saber a data de nascimento do filho, doutor? Porque esse Rodrigo que pintaram aqui não é o mesmo Rodrigo que participou da instrução. E eu vou mostrar o Rodrigo da instrução para vocês. A foto dele 2 dias antes do Rafael ser encontrado. 2 dias antes do Rafael ser... Qual é que é, então? Ah, é aquela? 2 dias antes. 2 dias antes. Bota aí. Olha aí, na zona. 2 dias antes. Esse é o pai amoroso que está preocupado com o filho. Aí, doutor, 2 dias antes do filho ser encontrado. É isso que esse homem faz. Então, eu preciso fazer uma análise, doutora, mensurar quem é quem. A mãe que se dedicou a vida inteira para os filhos, que vai se levantar numa madrugada para matar o filho, ou o pai que não está nem aí para o filho. O pai que não sabe, doutora, a data de aniversário do filho. Isso, para mim, não tem explicação.
E assim é o seu Rodrigo. Não se preocupando com nada, pedindo dinheiro para os advogados. E daí eu vou dar crédito para qual versão, doutor? Mas vocês vão dizer, não, doutor. Mas ela confessou. Mas a confissão não é a rainha das provas, doutora. Porque as pessoas confessam por medo. Confessam para proteger alguém. Confessam porque já foram muito judiadas e têm medo. É que nem aquele cachorrinho, doutor, que apanha. E aí quando tu vai dar a mão para ele, ele não quer. Está com medo, ele se encolhe. Vocês imaginam 11 anos de violência, e não é violência qualquer, de ofensa, que já é uma violência. É estupro, é armas no corpo, é estupro, é tudo de ruim que alguém pode sofrer. Como é que vocês acham que é a cabeça dessa moça? Como é que ela ficou? Será que eu posso dizer, não, ela é uma pessoa que não teve problema, ela podia ter... Não, ela tem pavor do Rodrigo, medo. Assim como o Delair veio aqui, era só nós ter... Por que não quiseram fazer aquela diligência? Se alguém viu ele aqui em Planalto, doutor, o Delair falou, o Alberto falou, que os parentes... Não, ele estava aí na região. Então eu tenho já a irmã, olha só, a irmã que pergunta, que indaga, doutor, pergunta, que estava com ele, tu tem a ver com isso, que não era nem para perguntar. E tem um parente dele aqui da região dizendo, não, ele estava aqui. Então eu começo a ver que realmente a versão da Alexandra, ela tem base. Porque eu estudo a vida dessa moça e vejo uma vida de trabalho. Sim, trabalhou na roça. E outra, e ser dona de casa é trabalhar também. É limpar a casa, não é? As pessoas têm uma ideia, não faz nada. Tentaram transformar a moça até numa prostituta, porque não tem argumento jurídico. Para que fazer isso? Para que humilhar tanto o ser humano, doutor? Doutor, essa moça tem uma pena eterna. Você tem que pensar nisso. Só uma pessoa vai fiscalizar o voto de Vossas Excelências. Deus. O senhor julga, doutor, com a sua livre, íntima convicção e principalmente com imparcialidade, doutor. O julgador tem que julgar com imparcialidade. Vocês emprestaram um ouvido para o Ministério Público e tem que emprestar um ouvido. Eu peço um ouvido emprestado para a defesa. Porque, doutor, se eu sento aqui e já tenho uma predisposição em condenar, o certo é levantar a mão e dizer assim, não, eu não tenho condições de julgar. Eu estou contaminado. Eu quero a condenação. E aí o júri termina. Se alguém tem isso em si, tem que levantar a mão e dizer, porque senão vamos estar fazendo uma injustiça. Se eu não estou disposto a ouvir a defesa, se eu já estou fechado com a acusação, esse júri não pode terminar. Questão de ordem, doutora. Meu Deus do céu. Assim, a senhora, por gentileza, oriente os jurados que eles não podem se manifestar, né? Porque da forma como está, parece que... Meu Deus do céu, doutor, mas doutor, deixa eu trabalhar, tchê. Pois que coisa. Isso aqui é estratégia, é um homem muito culto, ele quer tirar o meu raciocínio. Os jurados, eles já foram orientados. Claro, o jurado sabe, jurado não é bobo aqui, doutor. Que eles não podem se Claro, manifestar. claro, o jurado não é bobo, doutor. Eles sabem disso. É, claro. Então, eu preciso julgar, doutora, com imparcialidade. E outra, doutor, se eu tiver, doutora, um resquício. Olha só o exemplo que eu vou dar. A dúvida do tamanho da cabeça de um alfinete, que é minúscula. Se eu tiver essa dúvida, doutor, eu tenho que absolver. Porque é um princípio universal, doutora. Na dúvida, eu absolvo. Antes soltar 100 culpados do que condenar um inocente. A injustiça que eu faço aqui reflete em todos os lugares do mundo. E digo mais, o compromisso de vocês termina em parte quando o julgamento termina. Quando a senhora chegar em casa cansada, 3 dias, vocês têm toda a minha admiração. Depois eu vou explicar por que eu não saúdo o jurado. Não é por falta de educação.
Mas quando a senhora chegar em casa, o senhor, a senhora, vai conversar com alguém da família, e aí é normal perguntar, pai, mãe, como é que foi o julgamento? Me explica. E aí tu vai explicar, porque todo mundo fica curioso, né, doutor? Todo mundo fica curioso. E aí tu vai contar, eu julguei assim e acabei condenando. Aí teu filho vai olhar para ti, mas pai, tu condenou com essa prova? E aí não tem como voltar atrás. Porque a absolvição, doutor, da Alexandra, é uma absolvição em parte. Sabe por quê? Essa moça está condenada viva. Ela perdeu o seu bem maior, que é o filho. Ela vai tentar reconstruir a vida ao lado desse rapaz aqui, ó, judiado, que foi violentado, que não tem ninguém, que tem avó, que não tem o pai. Vocês, doutores, vão estar fazendo o seguinte, vou te dar uma chance, uma oportunidade. Porque o maior erro da Alexandra, sabe qual foi, doutor? O maior erro. Aí eu digo para ela, não foi não ter falado a verdade no primeiro momento, mas aí eu entro com o medo e eu vou explicar os 4 gigantes da alma. Do que é uma pessoa apavorada, com medo, aterrorizada, o que ela é capaz de fazer, ela sai de si, ela desliga, ela fica no automático. Doutor, pense, se eu absolver, o que vai acontecer? Essa moça é uma faccionada? Não. Eu nem sei se ela vai ficar na região, eu sei que ela vai terminar de criar esse guri. E eu peço essa absolvição não só por causa dela, porque ela está condenada para o resto da vida. A vida, eu acredito que... Eu vi num filme que quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um filho também. Essa moça vive em preto e branco, é cinza. As pessoas chegaram, mas ela não chora, ela chorou. E o Rodrigo largou uma lágrima aqui, fez se fazer aqui de... Eu levava salame, eu levava nada, mentiroso. Vou mostrar para vocês. Quem cuidava era ela. Doutora, a absolvição da Alexandra é só uma oportunidade de reconstruir a vida do filho. Vocês vão estar absolvendo 2 pessoas. Ela e esse menino que sofreu. Sofreu uma vida inteira. Tem uma passagem, eu sou um homem muito religioso, que diz que eu vou ser julgado como eu julgo. Em uma hora todos nós vamos ser julgados. E eu estou pedindo, excelências, o perdão para essa moça. E ela fala aqui em perdão, mas eles tentam desvirtuar maliciosamente. Ela pede perdão, mas o perdão que ela pede aqui, doutor, não é pela morte do Rafael, que não foi, eu não acredito, não tem motivação. O perdão que ela pede foi a falta de coragem de não ter denunciado no início. Mas por medo. Todo mundo tem medo do Rodrigo. O Delair tem medo. O guri diz que não dorme direito ainda. Não dorme direito ainda, com medo. Esse homem trouxe medo para todas as pessoas. Então, é nesse momento que eu peço perdão para ela. Assim como ela pediu para o filho. Porque quanto, doutora, ao homicídio, não foi a Alexandra. Eu não imagino essa moça matando o seu bem maior por causa de um telefone. Por causa que o guri ficava acordado um pouquinho mais tarde. Se eu tivesse um histórico de violência, de agressão, tudo bem. Mas eu quero mostrar uma coisa para Vossa Excelência. Aquele senhor assim, ontem assim, não é o Rodrigo. Mostra quem é o Rodrigo. Mostra quem é o Rodrigo. Agora vocês vão ver quem é o Rodrigo. O pessoal já viu. Eu quero o vídeo da audiência aqui com a doutora. Aí, não, e o pior, é arma de brinquedo. Ninguém é trouxa aqui. Por que ele diz que é arma de brinquedo? Por que não, a arma é minha? Bota. Daniel falou isso. Não quero saber. Olha só, então assim, tá só um pouquinho. Segunda questão. Se o senhor ofender alguém aqui hoje, tem essas pessoas aqui, o senhor vai acabar sendo preso daqui. Assim, ó. Vocês ouviram? Esse é o Rodrigo. Ele xingava todo mundo na audiência. Mas certamente agora, hoje, eu não sei, não vou ser leviano, mas certamente alguém o orientou. Abaixa tua bola, o jurado vai perceber que tu é um agressivo, que tu não tem freio inibitório.
Aí ele vem assim, e o pior, doutora, onde é que ele está aqui hoje? O paizão quer levar o guri para morar com ele. Por que ele não fez a cariação com a moça? Que era a coisa que ela mais queria. Né, Alexandra? Por que ele não fez? Correu, que nem o diabo da cruz. Por que... Hã? Ah, mas eu não lembro. Acho que nenhuma, né? Nenhuma. Onde é que ele está? Doutora, onde é que ele está? Por que ele não... Se ele é o maior interessado, ele que está sofrendo. Ele tinha 10 mil na conta, não é? E pediu vaquinha, mais vaquinha para enterrar o filho. Não permitiu que a família, aqui, que esses dois principalmente, velassem o Rafael. Por que isso, doutor? Esse homem, doutor, ele é preocupado com o filho. Estava pagando carnê de IPTU no momento das buscas. Esse é o pai zeloso? Esse é o pai querido? Esse é o pai que não sabe o aniversário do filho? Daí eu vou dar crédito agora para quem, doutor? Para quem criou os dois, que foi mãe e pai. Porque o guri fazia os trabalhos de pai para ela, o guri chamava ele de demônio. Ela vai tirar o bem maior, vai acabar com a vida dela, porque a vida dela acabou. Se alguém aqui não gosta dela, fique tranquilo, acabou a vida. Acabou. Eu vou dar o meu máximo aqui, eu vou dar meu coração. Porque eu não quero levar comigo isso aí. Sabe, o sentimento dessa moça daqui a pouco tirar a própria vida. Que eu acho que é isso que vai acontecer. Sinceramente. Pelo jeito que ela me falou no presídio, ela não tem. Para mim acabou. Vai tomar uma condenação, doutora, aqui hoje. Vai dar mais ou menos uns 20 e pouco. Eu não sei a mão da doutora, se é pesada. Mas vai dar mais de 20. Progressão 2/5. Já era. Ela vai ver esse piá daqui a uns 10 anos. Não vai perder tudo que ele pode oferecer para a mãe. Uma formatura. E eu disse, eu vou puxar as orelhas dele. Ele vai fazer direito. E vai ser meu estagiário. É ou não é? Esse piá vai ser meu estagiário. Ele vai estudar. Ele merece. Né, filho? Doutor, eu vou sair daqui leve. Com uma absolvição. Eu vou unir uma família. Mas eu sei que aquela moça nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ela tem um luto eterno. E ela se culpa, né, doutora? Por não ter falado, por não ter agido de uma maneira diferente. Acabou a vida dela. Será que é isso que eu quero? Será que é assim? Porque eu julgo, doutor, com a minha consciência. É consciência. Ninguém vai saber o voto de ninguém. A doutora vai parar a contagem no 4º voto, então ninguém vai saber quem absolveu, quem condenou. É aquilo que eu falei. Só Deus vai espiar. E eu acredito, doutora, no perdão, na oportunidade, em estender a mão, sem um anteparo. Hoje, essa cidade pode dar um exemplo para o país, doutor. Eu tenho aqui abuso de autoridade policial terrível. Eu tenho aqui uma mãe, uma moça que está 3 anos presa injustamente. E tem alguém que está solto. Então eu vou dar esse benefício para quem matou o filho. Vou condenar a moça. E ele vai continuar solto. E eu já vou avisando. De tanto ir no ninho, a raposa uma hora deixa o focinho. Esse moço vai fazer mais mal por aí. E uma hora, doutores, a verdade vai aparecer. Mas aí vai ser tarde. Porque ela vai estar numa condenação alta, trancada, presa ou morta. E aí, doutor, uma coisa vai acontecer, até comigo, o remorso. Porque eu vou pensar assim, por que eu não fiz o meu melhor? Porque a gente sempre se cobra, doutor. A gente sempre se cobra. Eu posso dar o meu melhor, eu posso fazer o meu melhor. E uma condenação, eu não vou ter feito o meu melhor. E eu vou levar isso comigo. E eu vou ter uma família que já está destruída. Mais destruída ainda. Se eu tenho, doutor, a possibilidade de fazer uma ponte entre aquela moça, que praticamente recebia até há pouco só a minha visita, família pobre, para fazer uma viagem a Porto Alegre, eu sei o sacrifício que eles fazem, eu sei.
É viagem longa, é difícil de entrar no presídio, a visita é rápida, tem que voltar no outro dia. Então ela está isolada. Eu não sei, realmente acho que ela tirou forças para estar aqui hoje por causa desse piá. Porque eu não sei, a moça que está jogada nada lá. Eu queria fazer mais, mas não posso, é muito trabalho. Eu tento ir, às vezes, cada um mês lá, fazer um parlatório com ela, para dar uma energia, para dizer, não, o teu julgamento vai sair. E eu agradeço a doutora que antecipou o julgamento. Porque hoje se define. É uma página que vai ser virada, é um livro que se fecha. E hoje, se vossas excelências entenderem que ela não, doutor, que ela não matou o filho, ela tem uma oportunidade de renascer. Não sei como, doutor. Eu só vou pensar, eu penso assim, o que mal essa moça vai fazer? Solta. Esse é o caráter, esse é o jurado, esse é o julgador. Por isso que o legislador já disse, quem vai julgar os crimes dolosos contra a vida é o povo. Quem é o crime mais grave? É o semelhante que vai julgar, não é a doutora. É vossas excelências. Hoje, quem tem o poder aqui são vossas excelências. Cada um tem o seu poder. E a consciência de um jurado, doutor, não é diferente da consciência de um ministro do STF. O jurado tem uma coisa, faculdade da vida. O jurado não é bobo. O jurado faz justiça. É a instituição que mais faz justiça no Brasil. É o júri. Por isso que é cláusula pétrea, ninguém tira o júri. O júri é sagrado, doutor. Porque aqui se faz justiça. Eu acredito no jurado. O jurado não erra. E hoje, o que se impõe num processo que para mim é um processo peneira. Não foi investigado da maneira correta. O que diz o delegado primeiro? Bota aí. O que ele falou aqui? Oi? Ele volta atrás? Isso. Isso. O Ercílio. Bota o Ercílio primeiro. Aí. Para fazer o delegado e o ser humano. Sim, senhor. Essa defesa aqui fez uma investigação defensiva. Se eu colocar o Rodrigo em Planalto, dia 14 da tarde, o senhor mudaria seu entendimento? Eu boto ele aqui. O senhor muda seu entendimento? O senhor volta atrás? O que eu tenho nos autos de prova até agora, no inquérito, eu não tenho nenhum elemento que indique que o Rodrigo tenha Se sido. eu colocar os traços, motiva alguma coisa, pode motivar. Teoricamente, sim. Delegado, essa honestidade que vai fazer esse sempre. Para. Então, o próprio delegado, se ele esteve em Planalto, eu mudo. E eu vou provar que ele esteve em Planalto. Que ele estava aqui. Facilmente. Sabe por quê? Porque o outro delegado, bota agora, não fez o que tinha que fazer. Escutem só. Delegado, uma última pergunta. O senhor viu todos os 42 mil áudios e vídeos que foram extraídos do celular do Rodrigo? Com quem pergunta? Eu, Felipe. Não. Não viu todos? Não. Tá bem, nada mais, obrigado. Agora, doutora, esse pessoal recebe bem. Tem que trabalhar melhor. Nós vimos tudo. E eu vou trazer um elemento que vai comprovar que o Rodrigo estava em Planalto, que ele não estava em Bento. E aí tudo muda. Porque nós estudamos o processo de forma integral. Porque sabe por quê, doutora? Porque é uma vida humana que se perde com uma condenação tão alta como é de um homicídio qualificado. Mostra a prova aí, então. Mostra a prova. Na tréplica eu vou mostrar. Não, mostra agora. Não, vamos tu não ver. vai dizer que eu tenho que Não, fazer. vai mostrar agora. Ficou 1h30 enrolando aqui. Mostra agora, doutor. Mostra agora, então. O jurado quer ver. O senhor já arrumou lá as bagagens lá para o senhor ir embora já. Tá tudo pronto lá. De onde não sai nada, aí que não sai nada mesmo. Ele não diz nada que presta esse homem. Deixa eles vir na réplica.
se ele tiver coragem, e eu vou mostrar para vocês. Até porque não é ele que manda no meu trabalho. Ele cuida ali das acusações dele, das maldades dele. E eu vou trazer, porque eles vão ter que ir à réplica, eu sei, porque a doutora ali não falou. E daqui a pouco esse júri é nulo. O senhor está sendo machista desde o início do julgamento, doutor. Mas da onde, doutor? É. Machista o senhor está intimidando a doutora Michele, ela fez um trabalho brilhante desde o início. Meu Deus do céu, doutor. O trabalho dela é uma trabalho em equipe aqui, doutor. Porque ela não vai ali no plenário ali para o senhor ficar fazendo a parte, interrompendo ela. O senhor não se sente satisfeito, doutor? Pare de constranger a doutora. Ela não é, ela é substituta também, doutor. Não tem promotor titular em Planalto. Olha a vergonha que esse índio está passando, é um homem velho passando vergonha. A qualquer momento que eu fui machista. Eu só estou dizendo que tem uma coisa do promotor natural que tem que falar no processo, doutor. Ele não sabe disso, ele não estudou. Eu tenho pena dos teus alunos. O senhor está constrangendo. Não, ele não é mais. Eu tive que ensinar esse cara a trabalhar. Porque ele não sabia a pena do excesso culposo. Ele passou uma vergonha no júri, vou ter que dizer. Ele não sabia a pena. Ele não sabia a pena. Passou vergonha. Agora quer dar papinho. Fica na tua, fica calado. Da tua insignificância, homem. E ainda quer dizer que eu sou machista, eu que respeito todo mundo. Eu só estou dizendo que a doutora vai ter que falar. E por isso que eu vou mostrar na tréplica. Só isso. E aí querem me desafiar. Tá tranquilo, deixa. Vai desafiar. Vai ter que desafiar. Olha só. Vai estudar o excesso culposo. Não estudou? Então, no momento oportuno, porque nós vamos ter mais uma hora. Mais uma hora. Para mostrar outros vídeos, outras extrações que eles não estudaram. E aí eu vou trazer essa prova. E eu realmente quero escutar o doutor trabalhar. Mas com todo respeito, com toda elegância. Como faço sempre. Vocês estão vendo quem está tentando tumultuar, estão tentando me colocar contra, logo eu, colocar contra o jurado, que fiz todo o meu trabalho, doutor, de dissertação na PUC, sobre o jurado. Eu entrevistei 6.000 jurados, doutor. Doutor, eu não saúdo o jurado, doutor. E não é por falta de educação, doutor. Só que a grandeza de vossas excelências é tão imensa, que se hoje Deus chegasse aqui para julgar, não saberia saudar Deus. E essa é a função do jurado. Vocês hoje são Deus. Como é que eu vou julgar? A única coisa que eu posso fazer é o seguinte, é agradecer. 3 dias aqui. Julgar é um ato complexo, difícil. É um questionamento interno que eu estou fazendo. É uma família que pode terminar de vez. Olha a missão de vossas excelências, por isso que eu não saúdo. Mas o respeito, doutora, que eu tenho pelo jurado, respeito por todos. Eu faço tudo dentro das regras do jogo. Aí eu vejo, e aí eu sou um homem experiente, eu vejo quando o promotor não tem argumento, ele começa a fazer isso. Querer botar o advogado contra o jurado, me botar contra a doutora. Saudei todos com educação, como tem que se fazer. E o que eu peço a vossas excelências é uma palavra. O não. Quando vocês forem perguntados se a Alexandra matou o filho, eu preciso de 4 nãos, doutor. Mas eu não quero 4. Eu quero 7 nãos. 7 nãos. Porque não foi a Alexandra a autora desse homicídio. Essa é a única certeza que eu tenho no processo. Não foi ela que matou o Rafael. Ela zelava pelo guri. Todo mundo chega aqui. Era um guri limpinho, era um guri educado. Pergunta tudo para ela. Nascimento, hospital, ela sabe tudo. Comida que gosta, cabelinho penteado que ele gostava, fala, óculos, um guri mimoso, um guri querido. Vocês imaginam? Deve ser difícil matar um bicho. Eu nunca fiz isso. Matar um filho, doutor. Ali, assim, uma mãe que nunca deu uma palmada. É que não tem motivação. Não existe motivação. É isso que tem. Todo crime, doutora, tem que ter motivação. Ou é patrimonial, é preciso de um dinheiro, vou te roubar. Agora, qual é a motivação desse crime?
O que levaria essa mãe a levantar um dia, madrugada, frio, ir lá e matar o bichinho, um inocente, uma criança cheia de vida? Por que a polícia, doutor, não foi a fundo nos veículos que passaram, doutora, na frente do hotel? Delaire falou, não, aquilo é caminho para Planalto. Por que eles não foram atrás disso, doutor? Sabe por quê? Eles encerraram o inquérito no momento que ela, por medo, confessou. Aí disse, sabe uma coisa? É um processo midiático. Sabe o que eu vou fazer? Vou encerrar com isso aqui. Eu vou encerrar com isso aqui. Já tem a pessoa, vou mandar o inquérito para a justiça. Eu faço como Pôncio Pilatos, lavo as minhas mãos. Acabou. A cabeça dela já está na bandeja. E deu. Só que não é assim que as coisas funcionam, doutor. Por que não investigaram os veículos que passaram ali na frente, e foram vários, naquela madrugada? Por que não foram atrás do que a dona... Porque é uma pessoa idosa, que diz que ouviu os veículos. Por que não foram atrás do que disse esse menino aqui, que tentaram assim botar esse menino como um mentiroso? Vocês olham esse menino mentiroso? Que diz que escutou para pai, para pai, para pai. E quem é que falou para pai aquela noite? Foi o Rafael. Por que não foram ao fundo? Doutor, está tendo uma escuta ambiental aqui na delegacia do lado. Ninguém sabe. E aí a Alexandra fala exatamente o que aconteceu. Por que os delegados ali não pararam tudo aquilo e chamaram todos nós? Advogados, a Alexandra. Alexandra, que história é essa do Rodrigo? Eles não fizeram isso, doutor. Por quê? São pagos para investigar. É dinheiro público. Eles escutaram isso sem ela saber que estava sendo gravada, doutor! Por que não fizeram isso, doutor? Por que não deram crédito a esse rapaz? Doutora, eu tenho, no mínimo, 3 ou 4 crimes cometidos pelo Rodrigo naquelas extrações, só que elas não foram vistas pelos delegados. Mostra então um crime aí de armazenamento de conteúdo pornográfico, criança. Bota aí. Depois vamos ouvir. Aqui, isso tem no celular dele. Doutor, o senhor é delegado. Eu olho isso no celular do rapaz, eu tenho boa vontade. O jurado quer água? Pode, aguinha. Quanto tempo eu tenho, doutor? Tu não me aguenta mais. Tu não me aguenta mais. Mas eu falaria muito mais. Eu tô vendo, vocês que estão com problema entre 3 aí, falando pouco. 3 não consegue falar nada com nada. Olha aí. 3 não conseguiram falar. Tem mais aguinha aí? Consegue aguinha para esse velho? Aqui, eu tô velho, já tô cego também. Abre pro pai aí, filho. Eu vi que o senhor está cego, não enxerga as provas. Eu não enxergo a tua incompetência. Sim. Olha lá. Não, mas ele quer me tirar para dançar. Ele me tirou para dançar, ele vai ouvir. Não faça isso, doutor. Não brinque com fogo. Vamos lá. Isso aqui, doutora, não é indício de crime. Mesma posição que o rapaz, o menininho, foi achado dentro da caixa, doutor. Por que não foi investigado? Será que essa pessoa, não sei se é uma criança, se é não sei, me parece uma criança, está com as calças arriadas, no celular do Rodrigo, provavelmente até no banheiro dele. Será que está vivo? Será que está morto? Por que um delegado não perguntou isso para ele, doutor? Porque já tinha pessoa. Não choca, não precisa me responder. Mas não chocaria um policial experiente? Pô, eu tenho 10 anos, sou diretor da Homicídios. Eu não teria assim curiosidade, doutor. E aí eu vou pensar, bom, ela disse que foi o pai, e tem isso no celular do pai. Será que eu não vou querer investigar? É o mínimo que se espera de um policial técnico, não atécnico. Olha aqui. E isso estava no celular do seu Rodrigo. Pedofilia, excelências. Pedofilia, ele não foi investigado, ele está solto, ele está dando risada. Ele pode estar cometendo esses crimes aí, doutor. E hoje nós temos uma inocente sentada, inocente no homicídio.
Ela não matou o Rafael, doutor. Essa é a única certeza que eu tenho nesse processo. Não tem motivação. Mostra mais. 15 anos. Olha, das meninas de 15 anos, estava no celular dele. Isso é pedofilia. Doutora, por que não for? Por que não abriram tudo, doutor? Oi. O título, novinhas sendo estupradas. Tira. Tem mais coisa? De pedofilia deu? Tem um monte, mas é de racismo também. Doutor, promotor, isso que me dói, é promotor de justiça. Ele quer comparar aquele chamado carinhoso. Nega, me traz um café. Nego, me traz um café. Ah, negro, é normal. Mostra quem é o Rodrigo. Mostra. Que chamava o Anderson de negro, chamava ela de negra, chamava o Delair. O que está escrito aqui? Crioulo. E assim nasceu o cavalo crioulo. No celular do seu Rodrigo, racista, doutor. Ele achava engraçado. É assim, vou dar. Porque se eu sou delegado, eu vou desconfiar de olhar essa foto. Porque eu já vejo a personalidade do agente, doutor. E aí eu vou deixar o inocente atrás das grades. E ele solto. Tá aí, esse é o celular do seu Rodrigo. Que tentaram. Ah, mas ele comprou um celular. Mentira. Ninguém é bobo. Isso está tudo nas extrações dele. Conversa dele é o bofe. Mostra agora, tem mais tipificação penal, né? Tem as armas, né? Isso é um dos celulares. Esse é um dos celulares. Ah, é bom tu falar nisso. Porque eles estão dizendo uma história da Herb diz, doutor, o celular ficou lá. Ele saiu com outros celulares. Bota quantos ele tinha. Quantos celulares ele tinha. E isso foi nós, defesa. O delegado tinha tudo para ir atrás disso se eu conseguir. Com o detetive, com a CSI que fez a investigação, olha a quantidade de celular que ele tinha. Vamos contar? Nome dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doutores. E aí eles fizeram a herb de 1. Solicitou a indicação da página. Incompetência. Página. Está juntado isso aí. Qual é? Está no processo, doutor. Eu posso procurar, está no processo. 479. Está no 479, mas ele está juntado antes, doutor. Muito antes. Inclusive, a doutora deferiu algumas coisas em cima disso, doutor. Perfeito. Doutor Taboada, não vamos brigar mais. Eu gosto de ti. Não, mas eu gosto de ti. Mas às vezes tu me provoca. O senhor já está Eu gosto de ti. Eu gosto de ti. Doutor, investigaram. Está aqui, doutor. Não sou eu que estou dizendo. Olha a quantidade de aparelho que esse homem tem. E aí? Eu tenho a prova técnica. Que prova técnica furada é essa? Ele estava em Planalto. Eu vou provar. Mas na tréplica. Eu vou provar. Porque eu extraí e vi coisas que a polícia não viu. E aí é o grande finale, é a cereja do bolo, meu jurado. Olha a quantidade de celulares que ele tinha. Olha os endereços cadastrados. Olha os endereços. Planalto. Olha aí, doutor. Planalto. São Cristóvão, onde ele violentava o guri. Desculpa falar isso, filho. Eu sei que... Mas eu preciso. Planalto, Centro. Planalto, São Leopoldo. Doutor, não sou eu que estou dizendo, está no processo, doutor. Não estou enganando ninguém. Eu estou compulsando os autos devagarito, para o jurado compreender que o que eu estou dizendo tem coerência, doutor. Aí, veículos aí. Veículos. Aí. Quem é esse homem? Quem é esse homem? O que ele faz, doutor? Será que ele é aquele coitadinho que aqui chegou? Eu levo o xalame, nunca levou nada. Nunca levou nada pro filho. Que botou a mulher a morar dentro de um chiqueiro, doutor. Tá aqui, vocês acham que esse inocente está mentindo? Que com 11 anos estava trabalhando, ele botava a trabalhar todo mundo enquanto devia estar na escola? Que retirava ela da família, não é? Da família do seio familiar. Que nós vamos manter esse pérfido, esse homem mau na rua? Sabe uma coisa? A absolvição hoje. Ela está condenada para o resto da vida. Isso nos fala. Sofrimento ad eterno. Mas uma absolvição dela, doutor, vai forçar a polícia, e eu acho que até o Ministério Público, a investigar o seu Rodrigo. E aí, doutora, vai aparecer tudo. E nós minuto, doutor. E nós vamos tirar um criminoso perigoso das ruas.
e devolver uma mãe, uma mulher para a família. As provas estão aí. Voltaremos na tréplica com a cereja do bolo para absolver, para ir para casa tranquilo. A palavra é não. Não. Eu quero 7 não, doutor. Eu quero que é para detonar. Para fazer barulho! Não! É isso que eu peço ao Conselho de Sentença, a essa nata de Planalto. Os grandes cidadãos de Planalto estão aqui. Muito obrigado, doutor. E eu peço perdão se me passei em alguma coisa. Peço desculpa a todos. Vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos, enquanto a troca de microfones e... Pode ser um pouquinho mais. 15? Pode ser. Quem vai terminar hoje? Tá bom, doutor. Ah, senhora, pode ser. Obrigado. 15 minutos, então.